Olá, meus alunos! Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, Encontro com Deus. Eu gostaria de estar fazendo a leitura bíblica em classe que diz assim, está baseado em Josué, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 15. Diz assim, e sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua, e chegou-se Josué a ele e disse, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor, Josué, descalça os seus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez assim, e fez Josué assim. Então hoje nós vamos falar sobre o encontro que Josué teve com o Senhor. Na verdade aqui, o comandante do exército do Senhor, que segundo os estudiosos da Bíblia, seria o anjo do Senhor, uma teofania, uma revelação de Deus no Antigo Testamento. Isso é uma teofania, uma revelação de Deus no Antigo Testamento. Isso podia ser, como nós vemos, na nuvem, na coluna de nuvem, que a Bíblia vai dizer no Êxodo, coluna de fogo e em forma de anjo. Então, isso é uma teofania, uma manifestação de Deus. E para nós falarmos aqui sobre essa questão do encontro que Josué teve com Deus, nós temos que, eu vou dividir aqui em 3 partes a nossa lição aqui para nós entendermos rapidamente. Primeiro, nós temos que entender o que aconteceu antes, o que Josué estava fazendo antes de ter esse encontro com Deus. E aqui na nossa lição vai dizer que ele estava em busca da vontade de Deus, uma coisa interessante. Josué estava prestes a começar uma grande batalha e ele vai por um momento ali, se retira do meio de todo mundo, provavelmente, como diz o autor da revista, para meditar, para orar, para buscar a vontade de Deus. Então você, jovem, fique ciente disso. Sempre que você estiver diante de uma grande escolha, uma grande fase que você vai ter na sua vida, nunca se esqueça de orar. A maioria das vezes nós nos prejudicamos não porque oramos demais, na verdade é porque nós não oramos. E quando nós não temos a orientação de Deus, fazemos as coisas conforme nós querer e aí quebramos a cara. Então a primeira coisa que aconteceu com Josué, antes de ele estar, na verdade, antes dele ter o encontro com Deus. Segundo, Josué estava visitando o lugar da batalha, estava próximo do lugar do inimigo. Josué precisava conhecer que tipo de inimigo ele ia combater, a fim de ele não pudesse subestimar o inimigo. Às vezes o jovem, até mesmo eu falo jovem, mas no sentido geral, às vezes as pessoas elas subestimam demais o inimigo. Acha que o inimigo não tem poder algum, mas esquece que o inimigo ele é astuto, ele tem as suas artimanhas. Se ele tentou Jesus, o homem perfeito, nós também não estaremos isentos de passarmos pelas tentações. Como diz Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 2, não ignoremos os seus ardis. Devemos sempre ficar atento às artimanhas do nosso inimigo. E uma coisa interessante, agora pulando para o segundo ponto da nossa lição que eu gostaria de falar, é que Josué, ele teve uma manifestação de quem Deus era, de como ele precisava que Deus se manifestasse naquele momento para ele. Porque quando ele perguntou quem era, o anjo falou, disse assim, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Josué, naquele momento,
ele precisava ouvir aquela mensagem. Ele precisava ouvir aquilo da parte de Deus, porque ele estava diante de uma grande, né, de uma grande fase da vida dele. Ele precisava de batalhas, na verdade, que ele iria enfrentar. E ele precisava dessa palavra, de ver Deus como o Senhor dos Exércitos. Então, se você precisa de Deus como o Senhor dos Exércitos, o Deus que vence as batalhas, Ele é o Senhor dos Exércitos. Se você precisa de um pai, Deus é o Pai. Se você precisa de um Consolador, Deus é Consolador. Deus, Ele é aquele que se apresenta para nós, né, na hora que nós estamos necessitados. E a última parte da nossa lição, que eu gostaria de fazer aqui, duas considerações, é um encontro que Josué teve com Deus. Essa é a terceira parte da nossa lição. Uma coisa interessante é que quando Josué estava lá, ele perguntou, né? Quem é você? É um dos nossos ou um dos nossos inimigos? Isso mostra para nós que nós precisamos ter discernimento espiritual, porque nem toda manifestação espiritual ela é vinda de Deus. Precisamos ter discernimento para saber se é Deus ou não que está falando com a gente. E outra coisa que Josué fez quando ele teve um encontro com Deus, ele adorou. Naquela manifestação de Deus, ele adorou o Senhor, reconhecendo seu poder, a sua soberania. E por último, o que Josué fez, que o anjo falou para ele, olha, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Então nunca esqueça da santidade de Deus. Quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais reconhecimento nós teremos de que somos pecadores e mais consciência nós teremos que Deus é um Deus santo. E para nós fecharmos essa lição, fico com essa mensagem. Ninguém que tem um encontro verdadeiro, real com Deus, permanece a mesma pessoa. Todos aqueles que tiveram, se você for ver Paulo, depois que teve um encontro com Jesus, no caminho de Damasco, foi transformado. Moisés, Josué, então todos aqueles que tiveram um encontro real com Deus têm uma vida transformada. Então fique com essa lição. A próxima lição que nós iremos falar, a lição de número 7, derrotando o primeiro inimigo, sobre a queda da muralha de Jericó. Fique com Deus, Deus abençoe. Até mais.